Oi, gente! Você é da turma da bike, gosta de andar de bicicleta? Usa ela para o trabalho, para a escola ou só para diversão? Liberdade. Para mim é a forma mais livre de eu me expressar pelo espaço urbano. Em várias partes do mundo, as bicicletas são usadas como meio de transporte e estão integradas com sistemas de ônibus e metrô, por exemplo. Os motoristas também estão mais acostumados com os ciclistas e o respeito é maior. Mas e no Brasil? São Paulo desenvolveu muito bem essa integração, colocando dentro das estações de metrô bicicletários seguros, que são mais do que somente esse paraciclo na rua, onde a bicicleta pode ser estacionada. Em Minas Gerais, algumas cidades, como Pedro Leopoldo, têm iniciativas inovadoras em relação ao uso das bikes. E na capital Belo Horizonte, um grupo de cicloativistas luta para que a cidade tenha mais ciclovias e bicicletários. Quando eu falo de política pública, é aumentar a quantidade de pessoas pedalando em segurança. No programa de hoje, nós vamos conhecer também um estudante apaixonado por este meio de transporte. Ele pedala 30 quilômetros por dia para ir e voltar da escola. Para qualquer lugar que eu vou de bicicleta. Tem que resolver uma coisa lá no centro, eu vou de bicicleta. Tem que ir na casa de algum amigo meu, eu vou de bicicleta também. Vamos dar um passeio por todos esses assuntos? Então pega sua magrela e segue o bonde do Gera. Muito se fala que BH é uma cidade onde sempre vai ser difícil se deslocar de bicicleta por causa dos nossos morros e da pouca quilometragem de ciclovias. Dá para resolver essa situação? Nós conversamos com Guilherme Lana Tampieri, que faz parte de uma ONG chamada BH em Ciclo. Esse grupo de cicloativistas vem lutando há anos para melhorar a vida dos ciclistas na capital. Pesquisas indicam que em lugar nenhum do mundo o relevo é uma questão para as pessoas, porque elas se adaptam. Tem marcha, tem bicicleta elétrica para quem tem mais dificuldade e tem uma série de outros caminhos possíveis, Dá para sair, por exemplo, de Sabará e ir para Contagem, quase que no plano, pelo Ribeirão Arrudas. E aí, claro, é difícil, por exemplo, chegar no Belvedere. De fato. Mas para você chegar lá, você pode usar uma marcha, pode usar uma bicicleta elétrica, tem as suas possibilidades sim. A Marcela é idealizadora de um grupo de mulheres que pedala à noite em BH. Ela acredita que se a cidade tivesse condições mais apropriadas, a galera pedalando pelas ruas da capital seria muito maior. BH é uma cidade com potencial para ciclistas, com potencial para ser uma cidade amiga das pessoas que decidem fazer a sua vida e circular pela cidade usando a bicicleta. Se, por um lado, Belo Horizonte tem os morros, tem um relevo acidentado, a gente sabe que esse não é o maior empecilho para pedalar pela cidade. A gente sabe que é a dificuldade na infraestrutura, a falta de ciclovias, de ciclofaixas. O Guilherme, da BH em Ciclo, participou da elaboração de um livro chamado Brasil que Pedala, que pesquisou cidades onde as bikes têm muito mais força. O que elas têm de diferente e o que podemos adaptar aqui? Pedro Leopoldo é um município pequeno comparado a Belo Horizonte, mas que tem ali a sua importância na região metropolitana e tem muita gente pedalando. É uma cidade que durante a sua fundação tinha muitas fábricas e os trabalhadores dessas fábricas só tinham como opção a bicicleta. Então esse histórico, ele tem um acúmulo importante no que hoje é Pedro Leopoldo. No caso de Belo Horizonte também, o histórico que a gente tem é de uma cidade que deixou de utilizar a bicicleta e passou a privilegiar o uso do carro. Em Ipatinga, onde mora, a Vitória usa a bicicleta para ir ao trabalho e também para se divertir. Mas ela se preocupa bastante com a questão da segurança. Olá, meu nome é Vitória, tenho 24 anos, moro em Ipatinga, Minas Gerais. Bom, desde pequena eu tenho essa afinidade com a bicicleta, Sempre estava nos programas de família, passeios. E hoje eu uso ela como meio de transporte, Com ela que eu vou ao trabalho. E por eu não dirigir, é com ela que eu posso assumir compromissos em outros bairros, E assim como muitos jovens que dividem a rotina de trabalho com a faculdade, acaba que o tempo fica muito corrido por uma atividade física, por um esporte ou por uma academia. Então parece que a bicicleta, no meu dia a dia, preenche um pouco essa falta que me faz um exercício físico, sabe? Mas apesar da praticidade, eu encontro certas dificuldades, porque meu bairro é um bairro muito movimentado, um bairro comercial, tem muito movimento de carro.
e falta estrutura para o ciclista. E por isso falta também segurança. Então, às vezes sempre, na verdade, eu tenho que ir mudando a rota do meu serviço, né, meu percurso, procurando um lugar menos movimentado, que nem sempre é o mais perto. Em várias partes do mundo, a bicicleta já é usada como um meio de transporte por parte significativa da população. Vamos conhecer alguns exemplos. A Holanda é considerada o país do ciclista. 9 entre 10 holandeses utilizam as bicicletas para ir ao trabalho ou para o lazer. Na capital Amsterdã, 40% dos deslocamentos são feitos por bikes. Na Dinamarca, quase 70% da população utiliza a bicicleta diariamente. Na capital Copenhague, cerca de 30% dos habitantes vão para o trabalho pedalando. A Alemanha tem 82 milhões de habitantes e entre 8 e 10 milhões utilizam as bikes diariamente. Na cidade de Münster, há mais bicicletas que habitantes. O tamanho dos estacionamentos para as duas rodas impressiona. Na Espanha, é uma iniciativa interessante e inovadora. Em Barcelona, um grupo de crianças vai uma vez por semana para a escola de bicicletas. Escoltados por um ônibus e com toda a segurança, a iniciativa tem como objetivo incentivar o uso das bicicletas desde cedo. E na França, a capital Paris é um exemplo de como a vontade política pode favorecer a utilização deste meio de transporte no dia a dia. Paris, que há pouquíssimo tempo atrás tinha 2% da população utilizando bicicleta. Hoje já tem mais de 6% e a meta é chegar até 15%. E a transformação de Paris talvez seja interessante de falar porque ela foi muito rápida. A partir de um desejo político da prefeita, em 2015 eles lançaram o Plan Vélo, que é o plano de bicicleta. E esse plano veio com uma série de questões fortes. Nós vamos dar recursos para as pessoas comprarem bicicleta. A gente vai ter recursos para fazer ciclovia. E a partir desse grande investimento público, as pessoas foram começando a utilizar a bicicleta. E para os que dizem que o relevo acidentado pode ser um empecilho para quem usa as bikes no dia a dia, Roberto Andrés tem uma resposta na ponta da língua. Relevo é uma forma de fugir do problema, né? A gente conhece diversas cidades no mundo que tem relevo íngreme e que tem ciclovia e muita gente usando bicicleta. Lisboa é uma delas, São Francisco, na Califórnia, é outra. Tem diversas outras. O que você precisa discutir é a política cicloviária, que garante ao ciclista circular com segurança. Porque ninguém quer ser atropelado, ninguém quer ver o seu marido, sua mulher, seu filho ser atropelado no trânsito. Então, ou a gente tem ciclovia separando e protegendo esses ciclistas com uma malha na cidade toda, para ontem, porque a gente precisa cada vez mais desses ciclistas na cidade, né, para reduzir poluição e reduzir emissões, ou a gente tem isso, ou a gente não vai ter, de fato, política cicloviária e melhoria de circulação nas cidades. No próximo bloco, vamos mostrar quais políticas públicas podem e devem ser implementadas para melhorar a vida dos ciclistas nas grandes cidades. E eu te conto o caso do estudante que percorre 30 quilômetros por dia para ir e voltar da faculdade. É rapidinho, Gera volta já. Depois de viajar pelo mundo conhecendo países e cidades em que as bicicletas são usadas todos os dias pelos moradores, vamos voltar para BH e conhecer um pouco da história do Jean Gabriel, um estudante da UFMG que todos os dias percorre de bicicleta cerca de 15 quilômetros, de casa até a faculdade. Meu nome é Jean Gabriel, tenho 21 anos, faço engenharia aeroespacial na UFMG e ando de bicicleta desde meus 10 anos de idade. E eu comecei a andar visando uma melhora na minha saúde. Depois eu vi o quão impactante que isso foi. Eu tomei gosto pelo esporte e vi que estava me ajudando muito em questão de tempo, questão de locomoção para poder ir para a escola, questão de trabalho, conseguir um certo conforto na minha rotina, né? Poder andar de bicicleta é uma coisa que tem me ajudado muito. Eu consegui desenvolver novas amizades, consegui desenvolver uma rotina melhor, uma rotina mais saudável, né? Passei a melhorar bastante questões pulmonares que eu tinha, sem contar a questão de deslocamento, questão de estresse, né? Para quem é estudante, às vezes fica muito difícil conseguir ter uma prática de uma atividade física de uma maneira efetiva.
além de ter muitos gastos, né, que a gente não pode estar tendo por causa que a gente não consegue uma renda financeira. A gente gasta muito tempo estudando, então ter gastos a mais é uma coisa que atrapalha muito e poder economizar gastos de transporte utilizando a bicicleta é uma coisa fundamental para mim hoje em dia. Jean Gabriel mora em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Grande BH, e demora cerca de 45 minutos para chegar ao FMG. Foram em torno de 15,5 km, né? Vim pelas avenidas principais que tem aqui em Belo Horizonte, Vilarinho, Antônio Carlos. E é uma rotina realmente que eu já tenho, né? Muito tranquilo, depois vai pegando certo costume. Na pequena mochila, o material que vai ser usado nas aulas e também um kit para qualquer emergência. Esse aqui é meu notebook, né? Aqui dentro já tem uma pastinha já também com caderno. Aqui tem a corrente, que é a corrente que eu costumo usar também para bicicleta. O desodorante, que eu sempre tenho que trazer, é importante, né? E o mouse pro notebook também, eu costumo ter aqui. Depois de trocar de roupa, Jean Gabriel passa o dia todo na universidade. Ele conta que a paixão pelas bikes começou na infância. Sempre fui apaixonado por bicicleta. Eu ando de bicicleta desde meus 10 anos de idade e ela tem sido fundamental para mim, para o meu desenvolvimento. Questões de saúde, questão de tempo, facilidade no transporte, né? E quando eu comecei, eu ia para a escola, né, numa necessidade de que ou eu ia para a escola de bicicleta ou eu ia a pé. Então eu pensei, já que eu tenho uma bicicleta aqui, né, vou começar a praticar esse esporte. Eram uns 3 quilômetros de casa, então assim, já era um pouco desafiador para uma criança, né, de 10 anos. E a bicicleta era muito ruim também, então foi uma coisa que aos poucos eu consegui ir tornando a prática melhor, mas no começo realmente foi um pouco difícil. E ao tomar gosto realmente pelo esporte, né, depois eu comecei a trabalhar e comprei uma bicicleta um pouco melhor e aí comecei a andar mais em distâncias realmente grandes, né, 10 km, 15 km. E aí comecei a entrar nesse ritmo que eu tenho hoje. Durante a pandemia, sem aulas presenciais e sem emprego fixo, Jean Gabriel virou entregador. E mais uma vez a bicicleta foi sua companheira de trabalho. Foi um momento em que eu pude ver como a bicicleta me era útil e como que a prática desse esporte, né, me ajudava em uma situação que eu estava passando por um momento que era uma crise financeira, né? Eu estava precisando de dinheiro, eu falei, eu tenho uma bicicleta aqui, vou usar ela de uma maneira efetiva. Também foi a bicicleta que o tirou do sedentarismo. Eu era extremamente sedentário, não gostava de praticar esporte. E aí eu comecei a andar de bicicleta e eu vi como isso estava fazendo uma grande diferença na minha vida. Então eu comecei a andar de bicicleta mais por lazer também, né, por esporte. E aí eu comecei a andar 5, 6, 10 quilômetros. E aí foi só aumentando. Normalmente é o momento que eu tenho para desestressar de tudo. É o momento que eu ligo minha música, pego o trânsito e é uns 40 minutos que eu tenho ali, assim, de total harmonia comigo mesmo, sabe? É um momento de descanso para mim. Quando eu venho para a faculdade de bicicleta, eu chego aqui renovado. Eu vejo que a bicicleta hoje em dia, para mim, é o melhor meio de transporte que se tem. A gente consegue ganhar saúde, consegue economizar tempo, economizar estresse no trânsito, conhecer novas pessoas, praticar uma atividade física ao ar livre, né, ter um contato com a natureza. E ela só traz benefícios, ao meu ver, né? Então o dia hoje está encerrado, terminei de estudar por hoje, já estou com a bicicleta. Vamos lá mais 15 quilômetros, 45 minutos, chegar em casa, descansar um pouco, tomar um banho, comer e preparar para estudar que amanhã tem mais. Valeu? Para que outras pessoas possam fazer como Jean Gabriel, usar a bike como meio de transporte e lazer, a gente precisa de políticas públicas para as cidades se adaptarem melhor às bicicletas. Isso significa mais ciclovias, maior segurança e uma melhor integração com os outros meios de transporte. Tudo foi previsto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, mas muitos municípios ainda não seguem a norma federal. Nós batemos um papo com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Roberto Andrés, sobre esse assunto. As cidades brasileiras, a maior parte delas, inclusive Belo Horizonte, não respeitam o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Consideram aquilo uma letra morta, porque não colocam na prática um plano de mobilidade que priorize de fato bicicletas. Nós não estamos vendo bicicleta ser priorizado, senão o dinheiro público estaria sendo gasto construindo ciclovia e não viaduto ou remendo de asfalto. O dinheiro público estaria sendo gasto fazendo corredor exclusivo para ônibus. O trânsito na cidade só vai ser melhor se você reduzir o número de automóveis e de motocicletas e aumentar ônibus, metrô e bicicleta. Então, além de infraestrutura ciclística, né, separação mesmo, ciclovia, ciclofaixa, protegendo o ciclista para ele poder se deslocar com segurança, você precisa de integração. O que significa? Você ter na estação de metrô uma estação
para a bicicleta, para você deixar sua bicicleta de uma forma segura e confortável, pegar um metrô, pegar um ônibus, voltar e sua bicicleta está lá te esperando e você fazer esse trajeto para casa. Ciclovia não é política cara, corredor exclusivo de ônibus não é política cara, bicicletário nas estações de transporte coletivo tampouco. São políticas acessíveis, cabem no orçamento dos municípios. Se não são feitas é porque não está sendo priorizado. A falta de segurança e o desrespeito dos motoristas são questões que preocupam quem circula de bicicleta pelas cidades brasileiras. O motorista passa em alta velocidade ao lado do ciclista, colocando a nossa vida em risco. E a bicicleta é aquele veículo que não polui, não gera barulho, quer dizer, não prejudica os outros, diferente dos automóveis, e, no entanto, é a mais vulnerável no trânsito. Você pensar um veículo de 1 tonelada, 2 toneladas, transportando uma pessoa de 80 quilos. Que sentido isso faz? Você está gastando muito mais energia para transportar o próprio veículo do que a pessoa. Quer dizer, nós somos uma sociedade que caminhou para uma coisa completamente irracional e isso cobra seu preço. Em uma alta poluição do ar, tempo perdido no trânsito, emissões que geram aquecimento do planeta, grande parte delas gerado pelos veículos automotores. Hoje se discute a emergência climática e uma das formas da gente endereçar as mudanças climáticas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, é fazendo uma discussão da mobilidade urbana por bicicleta, a pé, do transporte coletivo. Neste GERA, a gente viu que o uso das bicicletas contribui com a redução da poluição do ar e da poluição sonora, diminui os engarrafamentos, além de economizar recursos e estimular a economia local. Quem anda de bike garante que tem menos estresse e menos tempo perdido no trânsito. Além disso, pedalar pode ser uma ótima forma de melhorar a saúde da população, porque diminui os gastos com saúde pública. Bicicleta, depois que começa, depois que pega gosto, não tem como parar. Eu planejo assim, para onde eu for, se eu estiver aqui, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na Europa, se eu estiver na Lua, vou levar a bicicleta comigo. Bicicleta é liberdade. É liberdade com respeito aos outros, porque liberdade sem respeito aos outros não é liberdade, é individualismo. Quando você tem liberdade com respeito aos outros, você não causa mal a ninguém, você não faz barulho, não faz poluição, não ocupa muito espaço da cidade. Essa é a liberdade que a gente deve almejar. Eu vou aonde eu quero, no tempo que eu quero. Se eu estou com pressa, eu vou um pouco mais rápido. Se eu estou sem pressa, eu vou mais devagar. Encontro com amigos, enquanto estava esperando vocês ali, passou um amigo meu de bicicleta, a gente trocou uma ideia, marcamos de sair para tomar uma cerveja. Enfim, é essa possibilidade, né? As possibilidades que a bicicleta me permite ter. As cidades grandes no país, elas são voltadas completamente para o transporte de veículos automotivos. Prioriza o carro em detrimento do ser humano, em detrimento das pessoas que estão transitando nessas vias. Então, a gente enfrenta uma realidade que não é muito... que não deseja que a gente esteja naquele espaço, né, que é hostil para a gente. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so